Pessoal, hoje vamos para a nossa segunda aula, segunda videoaula, para conhecer mais um pouquinho o Entity+, né? Na aula passada a gente viu como criar um projeto básico, a gente utilizou a Northwind, né, da Microsoft, o banco Northwind, e a gente criou um projeto básico, aí nós compilamos e geramos as duas DLLs que a gente necessita, né, que é o framework gerado, uma DLL do nosso framework personalizado e uma DLL para fazer a comunicação com o banco de dados, a Data Access Layer. Então, vamos abrir o projeto. A gente verifica, já se encontra aqui, né, o último projeto aberto. A gente pode ir por aqui, como também pode ir por aqui, tanto faz. Tá fácil aqui. O que nós vamos fazer hoje? Vai relembrar um pouquinho do que foi visto na aula anterior. Tá? A gente conheceu a interface básica do Entity+ aqui, vimos algumas suas funcionalidades, vimos que ele gera nosso código, né, as nossas classes para cada tabelinha ou view dessas aqui que nós temos na lateral. A gente pode dar um preview e ter uma ideia como é que nosso framework vai estar organizado. Então nós discutimos uma série de detalhes aqui. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos pegar as DLLs criadas, criar um projeto no Visual Studio e fazer uma consulta básica. Nós vamos utilizar para esse exemplo esta tabela aqui, Products, do Northwind. Então vamos observar o seguinte. A gente chegou a comentar alguma coisa sobre as propriedades de navegação. O que é uma propriedade de navegação? A propriedade de um objeto instanciado que permite eu navegar entre os relacionamentos do meu objeto de tabela instanciado. Então eu tenho aqui a tabela Products. Vamos no Entity novamente, localizá-la. Products tem essa estrutura. Nós vimos aqui. Vamos fazer uma comparação do que a gente tem aqui e a gente tem no ambiente do SQL. A gente verifica esses dois relacionamentos. Né? Um produto vem de determinado fornecedor e um produto pertence a determinada categoria. A gente consegue ver aqui, no ambiente do Entity, esses dois relacionamentos aqui. Tá em destaque em verde, são as duas foreign keys, aqui a gente vê a origem dessas foreign keys. Certo? Então a gente pode verificar nas duas foreign keys que temos aqui, a origem delas, né, qual tabela, e que campos originaram essas foreign keys. Tá? Vamos gerar o código para a tabela de produtos, só para visualização. Esse aqui é um recurso apenas de visualização. Então temos nossa classe CLSTB produtos aqui. Então a gente verifica, olha, essas propriedades, tudo isso aqui são campos que foram mapeados, a gente já viu isso na aula passada. E nós temos aqui o Supply ID e Category ID, que são justamente os campos Foreign Key. Eu vou ter essas informações disponíveis no meu objeto através dessas duas propriedades. Mas em função delas serem Foreign Keys, eu vou ter duas propriedades de navegação especial, que são essas aqui. Vamos localizar. TB Categories e TB Supplies. São as propriedades que vão me permitir navegar nesse relacionamento que existe entre a tabela de produtos, fornecedores e categorias. Ok. Geramos a biblioteca na aula passada. Vamos criar um projeto novo do Visual Studio. Tá? Que é basicamente isso. Verificamos aqui que temos Product ID, a gente chama também aqui no projeto de código do produto. Verificamos que ele é chave. Bem, se ele é chave primária, eu posso instanciar um registro através dessa chave primária passando o valor dela. É uma das formas, é a forma mais básica de consulta que você pode realizar na instância de um objeto de tabela. Né? Lembrando que a instância de um objeto de tabela, um CLSTB, vai sempre retornar um registro. Então, por enquanto, nós estamos trabalhando com registros individuais. Depois a gente vai passar para um conjunto de registros mais à frente. Então, muito bem. Vamos ao nosso projeto no Visual Studio. Primeira coisa que eu tenho que fazer, referenciar as DLLs que foram geradas. Então, vamos meus documentos. Localizar aqui meus documentos. Nós temos aqui os projetos Entity, que é a pasta padrão
onde nossos projetos são criados e nossas bibliotecas são compiladas. Northwind está aqui. Por padrão, ele sempre vai publicar na pasta publicar. Nome do nosso projeto, pasta bin, release. Ele sempre compila em release. Bem, vamos adicionar as duas DLL. Está aqui meu framework personalizado com todas as minhas classes que eu preciso para manipulação de dados. E está aqui meu Data Access Layer. A gente tem que incluir os dois. Nesse primeiro exemplo, nem seria obrigatório a inclusão dos dois. Mas a gente já vai incluir, porque mais à frente a gente vai necessitar do Data Access Layer para fazer algumas coisas específicas dela. Foi feita a referência. Tá, gente? Só lembrando, a gente escolheu aqui fazer em Visual Basic, que é uma linguagem bastante simples, que quem trabalha com C# também não vai ter dificuldade de entender. Então vamos fazer, para facilitar a nossa vida, vamos fazer os imports, né? Para a gente não ter que digitar o nome das DLL na nossa instância. Então a gente faz o import dessas DLL. Northwind lib. Aí eu explicito aqui qual namespace que eu quero. O padrão sempre vai ser esse aqui. Entity Plus é o framework onde contém minhas classes e coleções de tabela. E vamos importar o Data Access Layer. Que é esse que sempre vem com a palavra core. Perfeito. Então vamos programar o evento Lost Focus desse controle da forma que a gente vai digitar o número, a gente vai digitar o código do produto, Product ID aqui, e ele vai me localizar e exibir nos demais campos, ok? Então a gente vai aqui, deixar o Lost Focus, okay. Então aqui nós fazemos a primeira coisa. A gente vai fazer a instância de um objeto de tabela. Então vou declarar uma variável, chamar obj produto. Ela é do tipo tb products. O método construtor de uma classe de tabela no entity é também um método de consulta. Vamos ver os parâmetros que ele aceita aqui. Tá? Eu posso simplesmente instanciar, como eu posso instanciar consultando. Então ele está pedindo o quê? O ID do produto, que é um inteiro. Pois bem, vamos sempre colocar, é sempre importante, no VB funcionaria sem esse cast. Mas é sempre bom a gente fazer o cast para o tipo exatamente que a função está pedindo como parâmetro. Então, vamos transformar em 32 o conteúdo do código que o cara vai digitar, o usuário vai digitar. Ok? Vírgula, próximo argumento, a minha string de conexão. Dependendo do seu projeto, é um projeto web ou um projeto Windows, você vai ter suas estratégias de onde armazenar essa string de conexão. Em um arquivo, no arquivo de configurações, em uma série de locais você pode ter guardado isso. Inclusive, como comentado na aula passada, essa string de conexão pode estar compilada dentro da DLL encriptada. Nesse caso, se nós tivéssemos feito isso no momento da publicação do nosso projeto, a gente não precisaria estar fornecendo essa informação aqui agora. Mas como a gente não fez isso, eu resolvi armazenar minha string de conexão aqui no meus settings. Ok? Próximo argumento é o tipo de lock que vai ser feito nessa consulta. A gente vai tratar mais à frente sobre os bloqueios de registro em operações transacionadas. A gente explica exatamente o que é esse lock. Mas já adiantando, é um recurso que já vem do próprio SQL Server, no momento que você faz operações de select, onde você diz que tipo de lock, quais são os registros que estarão visíveis para aquela consulta naquele momento com relação ao lock de tabela. Então, vamos deixar o padrão, o lock padrão, ok? Então, a gente não precisa fornecer, pelo menos aqui no Visual Basic a gente não precisa fornecer. Ok.
está instanciando, procurando pelo código do produto e vai me trazer se existir. Duas coisas básicas que a gente tem que fazer. Qualquer operação que você faça, que acesse o banco de dados como essa, que é uma instância de classe que consulta o banco de dados, é necessário que você verifique se a operação foi bem sucedida. Como os objetos criados pelo ente, a maioria deles não dispara exceções, como você costuma ver isso nos objetos de manipulação de dados diretamente do Visual Studio, como ele não dispara essas exceções, a gente tem uma forma de saber se houve algum problema. A gente vai fazer um teste. Então a gente vai fazer um teste se houve algum problema. Então a gente verifica se no objeto instanciado houve erro. Se houve erro, a gente dá um tratamento, a gente diz para o usuário e faz alguma coisa. Vamos dar uma mensagem. E dizer o que aconteceu. O próprio objeto que nós instanciamos tem a propriedade dizendo o que aconteceu, que é a propriedade de mensagem. Vai dar a mensagem e vai sair. Ok? Bem, depois de verificado se houve problema, a gente tem que verificar se realmente encontrou. O usuário pode ter digitado um código inexistente, então a gente tem que saber se foi encontrado. Vamos fazer o teste se ele não encontrou. É mais fácil. Bem, se não encontrado, vamos dizer para o usuário, não encontrou. Então, produto não encontrado. E vamos sair. Bem, se não deu erro e se ele encontrou, ele vai passar para cá. Vamos exibir as informações que o objeto vai trazer do banco de dados. Então, vou colocar aqui o nome do produto, primeiramente. Product name, nome do produto. Tá? Ele adiciona o Czinho nas propriedades que originárias de campos, tá? De campos mapeados, ele adiciona o C na frente. Então, o campo Product Name se tornou C Product Name. Então, passei para a minha caixa de texto. O próximo, a categoria. Vamos só relembrar aqui no nosso diagrama. Categoria, não tenho o nome da categoria aqui, eu tenho no relacionamento. Então, vamos utilizar essa propriedade de navegação aqui para trazer essa informação. Então, texto da categoria.text é o nome da categoria. O que eu faço? obj produto.tb, tá? Sempre tb, tudo que vem decidido da palavra tb é uma propriedade de navegação que se dá nesse sentido. Primary key, foreign key, ok? Depois a gente vai ver outro tipo de navegação nesse sentido. Ó, eu tendo esse objeto instanciado e querendo saber quais são os detalhes, os produtos que foram comprados, né? Vamos dizer assim. Isso já é uma outra propriedade de navegação. Então a gente vai trazer o nome da categoria e o nome do fornecedor através dessas duas propriedades TB. Então, TB, categoria, nome da categoria, que está aqui, que é o description. Mesma coisa vamos fazer para fornecedor. TB, fornecedor, suppliers, ponto, o nome do fornecedor. Company name. Ok? Então, bastante simples o exemplo. É o mecanismo básico de consulta de um registro, né? Pela sua chave primária. A gente vai verificar mais na nossa próxima aula que a gente pode fazer
busca por outros campos. Tá? Por enquanto a gente está mostrando aqui com a chave primária. Vamos colocar nosso código para funcionar e vamos prestar atenção no seguinte. Vai acontecer esse erro. É o que eu costumo deixar bem frisado, inclusive no manual está bem frisado isso. Por padrão, quando você cria uma aplicação, o Visual Studio usa o Client Profile aqui no .NET. Então, o Target Framework, ele vem por padrão isso aqui, ó. Não vai funcionar nenhuma Client Profile. Posso utilizar qualquer uma dessas aqui, a partir da 3, tá? Mas nunca Client Profile. Vou colocar aqui, ele vai reiniciar, abrindo novamente o projeto, e agora sim a gente vai poder fazer o teste. Então vamos consultar um produto que a gente saiba que exista lá. Você aproveita e já verifica um outro recurso também bem simples, mas bastante útil. Eu posso vir aqui, posso utilizar aqui para estar consultando meus registros também. Ok, então aqui esse produto aqui, número 7, Uncle Bob's Organic Dry Pears. Então, número 7, vou digitar lá. Executar a aplicação. Número 7. Tá? Então, trouxe o nome do produto, trouxe a categoria do produto através de uma propriedade de navegação e o fornecedor através de uma propriedade de navegação. Tá? Exemplo muito simples, mas bastante útil.